O quanto da má fama do comunismo é culpa de quem tentou implementar o comunismo, de quem liderou esse movimento ao longo da história, e o quanto é culpa de quem conspira contra o comunismo. Aí eu te faço uma pergunta. Má fama em qual aspecto? Por exemplo, qual elemento de má fama? Porque aí a gente pega um por Eu digo assim, de forma geral, se tu falar comunista, eu sou comunista, Partido Comunista, a maior parte das pessoas vai ficar, esse negócio aí dá merda, Sim, porque tem sim. genocídio, porque não sei o quê. Então, assim, a culpa dessa má fama, de forma geral, porque eu não entendo dos detalhes ainda pra te apontar um especificamente, assim, como um leigo falando, quando eu escuto falar de comunismo, eu já fico meio, porra, isso aí dá merda, isso é um negócio ruim. Tem aqueles grandes líderes, aqueles caras, as estátuas gigantes de todo mundo mal e triste, tem um monte de morte. O quanto dessa fama é culpa do próprio comunismo que realmente promoveu essas coisas, ou é só as pessoas que conspiram contra o comunismo que conseguiram emplacar essa narrativa? Pois é, a gente sempre tenta evitar a narrativa de é tudo conspiração da CIA, tudo que colocaram na sua cabeça foram as televisões, os raios, sabe? Porque é uma saída muito fácil. Falar, é tudo uma grande conspiração, não acredite na televisão, sabe? Então vamos falar em termos reais. Primeiro, depois que a União Soviética... eu não gosto de dizer caiu, porque aí realmente parece que ela caiu sobre o próprio peso, né? Mas depois que a União Soviética foi implodida pelos próprios dirigentes, né? De maneira totalmente antidemocrática, inclusive, o maior espólio da Guerra Fria foi o domínio da narrativa. Então, a partir do momento que não existia mais um bloco socialista coeso e grande o suficiente para conseguir antagonizar, o bloco capitalista, principalmente capitaneado pelos Estados Unidos, né? O chamado Ocidente, teve o domínio da narrativa. Então agora se podia fazer todo tipo de criação cultural, todo tipo de difusão a respeito do comunismo à revelia dos próprios comunistas, porque não tinha um movimento forte o suficiente para antagonizar essas narrativas. Então isso se intensifica muito na década de 90. Com o fim da União Soviética, com o fim do Bloco do Leste e tal, inclusive com o crescimento do chauvinismo no Bloco do Leste. Hoje a gente vê, infelizmente, a guerra da Ucrânia é um exemplo disso. No leste europeu, o crescimento dos movimentos nazifascistas, infelizmente, que estão derrubando monumentos soviéticos, que estão reabilitando colaboracionistas nazistas e tal. E isso é uma coisa muito triste que a gente observa. E aí, esse espólio todo foi oriundo da falta de um bloco socialista capaz de antagonizar essa narrativa, né? E aí vamos falar em termos concretos, né? Por exemplo, quando se fala comunismo, talvez um dos primeiros espantalhos que a gente escute seja a fome, né? Fome, comunismo é sinônimo de fome. Principalmente mal, né? Falam muito do mal. O mal e a União Soviética, acho que são, mas também a Cuba e a Coreia. Se fala de fome em Cuba, se fala de fome na Coreia Popular, né, na Coreia do Norte, vulgarmente Coreia do Norte. Se fala da fome que ocorreu na China na década de 50 e 60. E se fala também de uma história que voltou, que é a história da fome na década de 30 na Ucrânia. O Holodomor, aquele? Exatamente. Essa história voltou. Ela não era tão conhecida no Brasil, mas agora ela está bem conhecida por conta da guerra da Ucrânia. Porque o Holodomor, e aí a gente não costuma usar esse termo, eu vou explicar o porquê, tá? Mas essa fome que ocorreu na Ucrânia, ela é praticamente um mito fundador da Ucrânia. Porque ela cria uma espécie de marco zero daqui pra cá está o povo ucraniano e daqui pra lá está o povo russo. E nós somos inimigos históricos. Então essa narrativa do Holodomor, essa história do Holodomor, ela voltou com toda a força para justamente reforçar esses antagonismos históricos, entre aspas, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí vamos falar em termos concretos dos episódios que evocam essa ideia de que no comunismo se passa fome, né? Então, começando da União Soviética, que é o exemplo mais antigo que nós temos. A Rússia fez a sua revolução em 1917. Foi a primeira revolução de caráter socialista que teve uma experiência duradoura de um Estado revolucionário. E logo que ocorre a Revolução Russa, ela imediatamente é bloqueada pelas potências imperialistas. Então imagina, Petri, nós brasileiros dependemos muito da importação de alimentos. Por exemplo, 60% do trigo que a gente consome é importado. E a gente consome bastante trigo, na forma de pão, na forma de massas e tal. Nós brasileiros já sentimos o impacto de 2 semanas de greve de caminhão. A gente não faz a menor ideia do que é um bloqueio. E não só isso. A Rússia era infinitamente mais pobre do que o Brasil é hoje, na época que ela foi bloqueada. Era um país semi-feudal,
saindo de um regime aristocrático que tinha a população pauperizada, que já sofria de fomes crônicas. E aí, ao mesmo tempo, ela sai da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi um dos motores que impulsionou a Revolução Russa, né? Sofre um bloqueio e, não só isso, ela é invadida pelas potências imperialistas. Por quê? A Rússia era uma espécie de cão de guarda da Europa. Existia muito capital, por exemplo, francês na Rússia. Quando a Rússia faz a revolução, eles dão um calote na França. Eles não pagam as dívidas. E aí a França invade a Rússia para tentar derrubar a revolução, para tentar retomar um regime pelo menos semelhante ao czar, para continuar seus negócios dentro da Rússia, né? Só que não só isso. A Rússia é invadida pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Polônia, pelo Japão, tudo ao mesmo tempo. Mas por que tanta gente se revoltou com essa revolução? Era só questão de dinheiro? Era questão de perda de território em alguns lugares, né? Porque o Império Russo começou a trocar a maneira como a configuração da... O Império Russo não, desculpa, né? A Revolução Russa começou a assentar a sua revolução no antigo território do Império Russo, né? E isso, por exemplo, criou um antagonismo com a Polônia, que queria retomar parte do território da Ucrânia. Aí a Polônia invadiu a Ucrânia, que agora era parte da Rússia, né? E depois se tornaria União Soviética. Também questões de negócios, no caso da Inglaterra, da Alemanha e da França, né? E também a Rússia já tinha entrado numa guerra com o Japão há muito tempo atrás, né? Tinha entrado em 1904 numa guerra com o Japão. Então isso foi uma retomada dessa guerra por conta de uma ameaça que um Estado revolucionário, um Estado proletário, também apresentava para os capitalistas de todo mundo. Porque imagina, a pressão que a Revolução Russa colocou nos outros países foi imensa. Por isso que a gente acredita boa parte dos benefícios sociais que os trabalhadores tiveram nos países capitalistas à Revolução Russa. Porque se os trabalhadores olhassem um país no qual os trabalhadores pegaram em armas, tomaram o poder de Estado, destruíram o Estado e construíram um outro revolucionário, isso é uma perspectiva bastante perigosa para quem é da classe dominante dos outros países, né? Vai influenciar a galera dos outros países a fazer igual. E influenciou. Influenciou muito. Inclusive, por isso que nessa época, a burguesia dos outros países começa a fazer concessões. Porque para apaziguar os ânimos da classe trabalhadora, que via na Revolução Russa um exemplo de possibilidade de tomada do poder. E não só isso. A Rússia extinguiu a burguesia como classe. Extinguiu. O que aconteceu com as pessoas que eram as ricas donas dos meios? O que aconteceu com elas? Então, muitas foram exiladas, algumas foram mortas, e assim, a gente pode falar sobre isso depois, né? Sobre a violência que ocorre nesses momentos de ruptura, e algumas se tornaram trabalhadoras. Porque quando a gente diz extinguir a burguesia como classe, a gente não tá falando em extinção física. A gente tá falando em extinção como classe. E o que é classe? Classe é a posição que você ocupa no processo produtivo. Então a ideia é destruir a posição que a burguesia ocupa e não destruí-la como indivíduo, não fuzilá-la toda, né? Isso é uma das coisas que é um grande espantalho que se faz entre o comunismo e o nazismo, por exemplo. Falando, o nazismo defendia o extermínio de judeus, de um grupo. O comunismo defende o extermínio da burguesia. Então eles são simétricos porque eles defendem o extermínio de um grupo específico. Não é a mesma coisa porque quando a gente fala em extinguir a burguesia como classe, é ela como classe. Os indivíduos continuarão existindo. A ideia é que eles se tornem trabalhadores. E muitos se tornaram. Inclusive a gente tem exemplos extraordinários de pessoas que tinham a posição dominante e se tornaram trabalhadores como todo mundo. Como 99% da humanidade, né? Tem algum desses exemplos de algum burguês na Revolução Russa que voltou a ser trabalhador? O exemplo mais interessante é o da China. Aí quando a gente fala da China, eu falo dele. Tá, né? beleza. Porque a história da pessoa... Porque a China quis mostrar que era possível converter qualquer pessoa. Tá. E aí o exemplo da China é fantástico. Mas porque da Rússia eu não sei citar nominalmente, mas da China eu sei. E aí no caso da Rússia, né? Foi só se tornar a União Soviética em 1922. O primeiro episódio de fome cruel que rolou na Rússia foi nessa época. Foi na década de 20, no começo da década de 20. No meio da Revolução. Não, foi depois da Revolução, né? Mas A Revolução 17, né? A Revolução foi em 17. Então 20 ainda é considerado o meio da Revolução. Ainda tá se organizando. Em 2021 teve uma fome muito grave. Porque, novamente, um país saído da Primeira Guerra Mundial. A Rússia fez parte da Primeira Guerra Mundial, foi dizimada na Primeira Guerra Mundial. Foi um massacre. Um país bloqueado, não podia mais importar. E um país que foi invadido por várias potências. Nesse turbilhão todo, aí a fome gerou episódios bastante catastróficos e tem documentação fotográfica extensa de crianças famélicas, de pilhas de corpos. Só que aí a questão é,
se pega essas fotografias, se tira de contexto e fala, tá vendo? Esse é o Estado revolucionário que vocês querem? Esse é o Estado trabalhador? Olha o que aconteceu com eles, né? Só que olha o contexto que isso tava. Isso não é por causa das medidas comunistas, é por causa do Muito pelo contexto contrário. instável de guerras e invasões e tal. É isso. Primeiro, a gente tem que lembrar que todas as revoluções socialistas nunca tiveram um dia de paz no mundo. Elas sempre foram atacadas pelo imperialismo porque apresentavam uma ameaça. A burguesia dos países imperialistas tinha muito medo de que acontecesse no país deles o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na China. Porque, novamente, a burguesia foi extinta como classe, perdeu todos os seus privilégios. E tal. Na China foi diferente, depois ela foi restaurada e tal. A China é uma experiência bastante específica. Opa! Já Você era. foi. Mas aí, esse foi o primeiro grande episódio de fome. O segundo grande episódio de fome... Tiveram fomes endêmicas e tal, esporádicas, mas o segundo grande episódio de fome foi o que se chama de Holodomor. E esse é muito usado para dizer que, não só o socialismo não funciona, como o Stalin, a figura do Stalin, é um genocida e tentou praticar uma limpeza étnica com os ucranianos. Né? E essa história, cara, ela é muito complicada. Pela seguinte razão. A ideia... Primeiro de tudo, a ideia de que a fome que ocorreu na Ucrânia em 32 e 33 foi uma limpeza étnica, foi para matar os ucranianos étnicos de fome, tem as suas origens no nazismo. A primeira vez que essa história aparece como limpeza étnica é no jornal nazista. Eles que classificaram essa atitude como uma Exato. limpeza étnica. Exatamente. Como uma espécie de... Aparece às vezes como exterminar os ucranianos étnicos, às vezes como disciplinar os camponeses que estavam resistindo à coletivização do campo. E aí a questão é, isso tá no contexto da coletivização do campo. O que aconteceu? A União Soviética, ela optou no campo por uma política mista de capitalismo de Estado. Então, por mais que a União Soviética tivesse extinguido, por exemplo, a burguesia nas fábricas, nas cidades, o campo ainda apresentava alguns desafios. Porque o campo ainda era muito povoado de pequenos produtores. E aí, para não rolar um choque de suprimentos, um choque de produção, eles falaram, tudo bem, a gente mantém as relações de classes, a gente mantém parte da classe dominante ainda no campo, inclusive ajudando a classe dominante a produzir mais, para não rolar um choque de suprimento. Eles passam por esse período de uma economia mista, com propriedade privada ainda no campo. A partir do momento que a propriedade coletiva começa a produzir mais que a propriedade privada no campo, aí eles começam um processo de extinguir a classe dominante no campo. E aí, só para dar os nomes, né? As propriedades coletivas se chamavam kolkhozes. Os kolkhozes eram fazendas coletivas geridas pelos próprios camponeses. E elas eram infinitamente mais produtivas do que a pequena propriedade individual, dos pequenos camponeses, né? A ideia dos soviéticos era convencer os camponeses de que os kolkhozes eram a melhor escolha. Convencer. Então, fazer kolkhozes próximos, convidá-los para visitar, observar e ver que era muito mais produtivo. Não fazer isso de maneira coercitiva. Pegar o cara, tirar a terra dele, meter ele num kolkhoz e fazer ele trabalhar de maneira coletiva do dia pra noite. A ideia não era essa, né? Na hora que começa esse processo de coletivização da terra, né, de extinção da classe dominante no campo, aí alguns membros do partido bolchevique, por exemplo, começam a violar as diretrizes do partido. Bolchevique é o quê? Bolchevique é o Partido Comunista. Tá. Bolchevique o nome é histórico. Bolchevique significa maioria em russo, né? Mas o partido bolchevique é o Partido Comunista. São os comunistas que estavam fazendo a revolução. São os membros do partido. Tá, beleza. Que estavam fazendo a revolução. Os bolcheviques vão e eles começam a violar essa diretriz do partido. E isso é documentado nos próprios arquivos soviéticos. Eles falam, os membros do partido estão indo pro campo e forçando os camponeses a se coletivizarem. Isso é errado, a gente tem que remediar. Isso começou a dar muita insatisfação por parte dos camponeses. E aí, a classe dominante do campo, se aproveitando disso, começou a trazer os camponeses pro lado deles. E não só, a classe dominante do campo, para impedir a coletivização, para fazer com que os camponeses antagonizassem a coletivização, começou a matar rebanho, queimar a plantação, boicotar o processo. Porque eles iam perder tudo. Eles iam se tornar camponeses comuns, iam perder suas terras, iam perder sua produção, iam perder seus lucros, né?
E aí, nesse momento de coletivização, rola, primeiro, excessos por parte dos membros do partido que estavam violando a diretriz central, que era de convencimento, né? E o boicote por parte da classe dominante do campo. Então já tem esse processo de relações humanas muito conturbado. E aí, em 32, rola uma puta catástrofe climática. E assim, é uma catástrofe sem precedentes, porque existe até uma tese de que em 32 teve uma baixa atividade solar mesmo, no planeta Terra. E aí isso causou enchente em alguns lugares, seca em outros, praga em outros, fungo. E aí, somado com essa luta de classes intensa no campo, junto com a catástrofe climática, aí rolou uma fome realmente muito grave na Ucrânia. Só que não só na Ucrânia. E isso é que a gente tem que sempre lembrar. Se fala que o Holodomor foi uma fome planejada pelos soviéticos para matar ucranianos. Isso não faz o menor sentido, porque a fome não só aconteceu na Ucrânia, como ela foi mais grave em outros lugares. Ela aconteceu no Cazaquistão, ela aconteceu na própria Rússia, ela aconteceu na Polônia, que nem fazia parte da União Soviética, ela aconteceu na Romênia, que também não fazia parte da União Soviética, ela aconteceu na Bielorrússia. Então assim, como é que era uma fome direcionada, planejada para matar ucranianos, sendo que tem registro de fome em vários outros lugares? É porque a catástrofe climática foi muito grave mesmo nessa época. Inclusive em regiões que sequer estavam coletivizando o campo. Então, novamente, para as pessoas que dizem que quem questiona a história do Holodomor é um negacionista, é um genocida, é um passador de pano. Gente, essa fome aconteceu. Ela foi uma tragédia. Ela matou muita gente. A gente não sabe quanto. Só que ela não foi planejada. Ela não foi um genocídio. Só que a ideia do Holodomor como um genocídio é fundamental para a narrativa da direita ucraniana. Justamente agora, em momento de guerra, que a Rússia invadiu a Ucrânia, o sentimento chauvinista nacionalista ucraniano é muito evocado através da história do Holodomor. Através da história de que estes russos que estão nos invadindo sempre nos atacaram. Sim. Esses russos que estão nos invadindo tentaram matar todo mundo aqui de fome. Quem levantou essa questão aqui no Brasil foi o Castanhari, né? Que ele fez o vídeo lá. E aí muita gente chamou ele de nazista na época por estar divulgando propaganda nazista, que é um exagero, né? Chamar ele de nazista é um exagero. Obviamente ele não é, mas por que os nazistas têm a ver com isso? Então, vamos lá. A primeira vez que aparece a ideia de que esta fome que aconteceu, que foi grave, era um genocídio planejado, de propósito, para ou disciplinar os camponeses ou para exterminá-los, foi num jornal nazista chamado Völkische Beobachter. Tá. Quem quiser procurar, tá no jornal lá. Foi a primeira vez que apareceu. E aí a questão é, os próprios propagandistas nazistas começam a redigir histórias a respeito dessa fome. E aí essa história vai para o Reino Unido e é publicado num jornal do Reino Unido, falando sobre a grande fome da Ucrânia, que foi planejada pelos soviéticos para matar. E aí, nesses jornais, aparece pela primeira vez as fotos falsas. Então, eles pegam... Lembra que eu falei da fome de 21? Eles pegam fotos da fome de 21, de pessoas muito magras, de corpos empilhados muito magros também, e falam assim, ó o que tá acontecendo na Ucrânia. Ó o que tá rolando. As fotos são falsas, todas. Só que pra eles não importa. E aí, se repercute isso, vindo do jornal nazista pro jornal britânico, e a história é a mesma, as fotos são iguais. O texto é quase igual. E aí, depois... Um dos caras que tinha um dos maiores monopólios de comunicação dos Estados Unidos, que era o William Hearst, ele é uma espécie de cidadão Kane, assim, né? Uma espécie de Assis Chateaubriand dos Estados Unidos. Tinha vários conglomerados de jornais. Ele também pega essa história e ele faz ficar pior. Porque ele cria um personagem chamado Thomas Walker, que é um cara que diz que viajou pra Rússia, que entrou com uma câmera clandestina, que viu a fome e que ele mesmo fotografou. Essa pessoa não existe. As fotos são todas de 10, 12 anos atrás. Essa pessoa, depois, descobriram que esse cara que se dizia ser Thomas Walker não era o nome dele, ele sequer esteve na Ucrânia, e que o cara tava fugindo da cadeia. Então é todo um personagem construído, assim, que resolveu ser o laranja do estelionato, né? Mas a questão é, a ideia era justamente propagar essa história anticomunista. Era pintar o comunismo como a coisa mais perigosa, mais vil, mais genocida que a Terra já produziu, sabe? E, novamente, o William Hearst, ele era assim com os nazistas. Ele era muito chegado nos nazistas. E aí, nesse momento, Petri, isso é interessante também. Você já ouviu aquela história de que comunista come criancinha? Já. Já ouviu isso? Isso tem uma origem muito, muito triste, na verdade.
A origem é basicamente nessa história da década de 30. Por quê? Os caras não tinham o menor limite. O Hearst, ele era o rei da imprensa marrom, sabe? Era tipo, mentira sem nenhum medo de ser feliz. E nesses jornais, não importa quantas vezes ele fosse desmentido, que o cara não existia, que ele não pôs os pés na Ucrânia, que as fotos eram falsas e tal, que a narrativa não corroborava, ele continuou publicando material dizendo que na Ucrânia se passa tanta fome que se come cachorro. Na Ucrânia se passa tanta fome que se come grama. E aí começam a aparecer as histórias de tal pessoa teve que comer o próprio bebê, tal pessoa teve que comer o próprio filho, o próprio pai, sabe? Ah, tem uma que eles falam assim... Ah, eu fui lá e na porta de uma fábrica tinha não coma suas crianças mortas, sabe? E aí eu perguntei pro cara que trabalhava na fábrica, ele falou, a gente teve que colocar isso aqui, porque aconteceu muitas vezes. Esse pôster não existe. Não, nada disso aconteceu. Nada Propaganda disso. anticomunista. E dá mais barata, dá mais rasteira. Falando, e aí é daí que vem essa história de que comunista come criancinha. Pegando a história de uma fome que é real, falando que essa fome foi planejada e que a solução do povo para essa fome foi comer outras pessoas. E a ideia era essa. Os nazistas perseguiram, antes de qualquer grupo, os comunistas. O primeiro grupo a ser perseguido no nazismo foram os comunistas.